Você não podia ter escolhido uma namorada mais bonita? Minha sogra disse, no dia que eu a conheci. Após dias sendo tratada com frieza, eu encontrei meu sogro no aniversário da minha sogra. Você não é a minha nova chefe? O silêncio, que se instalou na mesa de jantar, era tão pesado que eu podia jurar que o lustre de cristal sobre nossas cabeças tremia. Eu segurava meus talheres com um pouco mais de força, o metal frio contra minha pele quente. O pai do meu namorado, um homem de poucas palavras, encarava o próprio prato como se estivesse tentando decifrar um enigma. Meu namorado, Ricardo, parecia ter encolhido na cadeira ao meu lado, e a mãe dele, a anfitriã da noite, me olhava com um sorriso que não alcançava seus olhos. Foi ela quem quebrou o silêncio. Sua voz, falsamente doce, cortou o ar como uma faca. Ela se virou para o filho, mas seus olhos continuaram fixos em mim. Ricardo, querido, ela começou, ajeitando o guardanapo de linho em seu colo. Você não podia ter escolhido uma namorada mais bonita? A pergunta ficou suspensa no ar, cruel e direta. Não era um elogio. Era uma crítica disfarçada. Uma alfinetada que me dizia, sem rodeios, que eu não era boa o suficiente, que eu não me encaixava no padrão de beleza que ela esperava para a namorada do seu filho. Senti o sangue subir ao meu rosto, um calor de pura vergonha e raiva. Ricardo gaguejou, algo como: Mãe, não diga isso. Renata é linda. Mas suas palavras saíram fracas, sem convicção, e se perderam na tensão da sala. A mãe dele apenas deu de ombros, um gesto elegante e devastador, e voltou a cortar seu filé com uma precisão cirúrgica. Para entender como cheguei àquele ponto, preciso voltar um pouco no tempo. Eu conheci Ricardo há 6 meses, e tudo parecia um conto de fadas. Ele era atencioso, divertido, e me tratava como uma rainha. Eu estava apaixonada, e quando ele me convidou para finalmente conhecer seus pais, meu coração pulou de alegria e nervosismo. Eu queria tanto que eles gostassem de mim. Passei a semana inteira pensando no que vestir, no que dizer, ensaiando conversas no espelho. Escolhi meu melhor vestido, um azul discreto. Arrumei meu cabelo e treinei meu sorriso mais simpático. Quando chegamos à casa deles, uma residência imponente em um bairro nobre, fui recebida com uma frieza que me gelou por dentro. A mãe de Ricardo me mediu de cima a baixo, e o sorriso que eu havia preparado morreu em meus lábios. O pai dele apenas acenou com a cabeça, sério. Durante o jantar, antes daquele comentário terrível, tentei puxar assunto. Falei sobre meu trabalho, meus hobbies, mas as respostas eram curtas e desinteressadas. Eu me sentia como uma candidata, em uma entrevista de emprego para a qual eu claramente não tinha as qualificações. Aquele comentário sobre minha aparência foi apenas o golpe final, a confirmação de que eu havia sido reprovada. Depois daquela noite, as coisas não melhoraram. Pelo contrário, Ricardo insistia que a mãe dele era apenas protetora e que eu precisava dar um tempo para ela se acostumar. Então, eu continuei tentando. Continuei a frequentar os almoços de domingo, engolindo a comida e o desprezo em doses iguais. Foi quando comecei a notar os pequenos atos, as sutilezas maldosas que doíam tanto quanto as palavras. Eu como devagar. Gosto de saborear a comida, de conversar entre uma garfada e outra, mas na casa deles, mal dava tempo. 2 vezes, enquanto eu ainda tinha metade da refeição no prato, a mãe de Ricardo se aproximava e com um "Já terminou, querida?", retirava meu prato antes que eu pudesse protestar. Na primeira vez, pensei que fosse um engano. Na segunda, entendi a mensagem. Eu não era bem-vinda nem para terminar minha refeição em paz. Em outra ocasião, ela apareceu com um vestido nos braços. Era uma peça antiga, com um corte ultrapassado e uma cor desbotada. Renata, eu estava guardando este vestido, mas acho que ficaria melhor em você, disse ela, com aquela mesma doçura falsa. Seu estilo é tão simples. Quem sabe isso não te dá um ar mais sofisticado. A humilhação foi imensa. Ela não estava me oferecendo um presente. Estava criticando minhas roupas, meu gosto
a minha identidade. Agradeci com um sorriso, forçado, e assim que cheguei em casa, coloquei o vestido no fundo de uma gaveta, como se pudesse esconder a ofensa junto com o tecido velho. A forma como ela se referia a mim também era uma tortura constante. Se um vizinho passava ou se ela estava ao telefone, nunca me apresentava como a namorada do Ricardo. Era sempre uma amiga do meu filho. Essa é a Renata, uma amiga do Ricardo que veio almoçar conosco. Cada vez que a palavra amiga saía de sua boca, era como um pequeno soco no estômago, uma forma de invalidar nosso relacionamento, de me colocar em um lugar temporário, sem importância. Ricardo nunca a corrigia. Ele apenas desviava o olhar, desconfortável, me deixando sozinha para lidar com a situação. O ponto mais baixo, no entanto, foi quando a ouvi sem querer. Eu tinha ido ao banheiro durante uma reunião de família e, ao voltar, parei no corredor ao ouvir sua voz vindo da cozinha. Ela conversava com uma tia, em um tom baixo e conspiratório. Não sei o que o Ricardo viu nela, dizia. Mas não se preocupe. É só uma fase. Logo ele percebe que precisa de alguém à sua altura. Essa aí não dura até o fim do ano. Aquelas palavras me atingiram com a força de um tapa. Então era isso. Para ela, eu era um erro, um problema com data de validade. Naquele momento, a pequena chama de esperança que eu ainda nutria de que um dia seria aceita se apagou completamente. Voltei para a sala de estar, sentei-me ao lado de Ricardo e sorri, mas por dentro algo havia se quebrado e eu não era mais a mesma Renata, a garota boba e apaixonada que só queria agradar. Uma nova versão de mim, mais fria e mais atenta, estava começando a nascer daquele poço de humilhação. E eu sabia, com uma clareza assustadora, que as coisas iriam mudar. Eu só não imaginava o quanto. Os meses seguintes foram uma repetição da mesma melodia triste. Eu continuei a suportar o tratamento frio da mãe de Ricardo, motivada pelo amor que eu sentia por ele e pela esperança ingênua de que, com o tempo, as coisas iriam melhorar. Ricardo parecia alheio à profundidade da situação. Para ele, eram apenas pequenas implicâncias, o jeito da minha mãe. Ele não via o padrão, a intenção por trás de cada gesto, de cada palavra. E eu, por medo de parecer a namorada ciumenta e problemática, comecei a guardar tudo para mim. A dor e a frustração se acumulavam dentro de mim como uma pressão que, eu sabia, uma hora iria explodir. A grande festa de aniversário de 50 anos da minha sogra foi o palco para essa explosão. Foi um evento grandioso no salão de festas da casa deles, com dezenas de convidados, todos amigos e parentes próximos. Eu me senti como um peixe fora d'água desde o momento em que pisei ali. Ricardo, animado, logo foi abraçar tios e primos, me deixando para trás com um rápido "já volto". Eu fiquei parada perto da entrada, com uma taça de espumante na mão, tentando parecer natural, mas eu era invisível. As pessoas passavam por mim, riam, conversavam, mas ninguém me dirigia o olhar. Eram como um cardume coeso, e eu era a pedra no meio do caminho, algo a ser contornada. Minha sogra, a estrela da noite, circulava pelo salão em um vestido brilhante, recebendo presentes e elogios. Em nenhum momento ela veio me cumprimentar ou me apresentar a alguém. Era uma exclusão deliberada, uma forma de mostrar a todos que eu não pertencia àquele círculo. Tentei me aproximar de um grupo onde Ricardo estava, mas a conversa parou abruptamente quando cheguei. Depois de um silêncio constrangedor, eles mudaram de assunto para algo interno da família, me deixando completamente de fora. Senti meu rosto queimar. Ricardo, percebendo meu desconforto, apenas segurou minha mão por um instante e sussurrou: "Relaxe. Tente se enturmar. Como eu poderia me enturmar se as portas estavam todas fechadas?" Desisti e me refugiei perto de uma mesa de canto, observando a festa de longe. Eu me sentia pequena, insignificante e terrivelmente sozinha. Foi nesse momento de vulnerabilidade que notei um homem mais velho me encarando do outro lado do salão. Era o pai de Ricardo. Ele não estava com a expressão séria de sempre. Havia algo mais em seu olhar. Uma mistura de confusão e choque, como se ele estivesse vendo um fantasma.
Ele franziu a testa, inclinou a cabeça e, depois de um momento de hesitação, começou a caminhar na minha direção. Meu coração acelerou. O que ele queria? Será que vinha me dar uma bronca por estar isolada? Meus pensamentos giravam enquanto ele se aproximava. Ele parou a poucos passos de mim, os olhos fixos no meu rosto. Me desculpe, ele disse, a voz grave e um pouco incerta. Eu te conheço de algum lugar? Você não é a... Ele parou, sem completar a frase, como se a ideia fosse absurda demais para ser dita em voz alta naquele ambiente. Foi então que a ficha caiu. Na semana anterior, eu havia sido promovida a um cargo de alta liderança na grande corporação onde trabalhava. Era o maior passo da minha carreira. Eu tinha estudado os perfis dos principais gerentes que se reportariam a mim, e o rosto daquele homem estava em um daqueles arquivos. A foto no crachá da empresa, o nome dele. Eu não tinha ligado os pontos até aquele exato momento. O mundo, de repente, pareceu muito pequeno. Eu respirei fundo. Endireitei a postura e um novo tipo de confiança tomou conta de mim. A Renata, humilhada e invisível de minutos atrás, desapareceu. Sim, sou eu, respondi, minha voz firme e clara, cortando o barulho da festa. Renata, eu sou a sua nova chefe. Começo na segunda-feira. A expressão no rosto do meu sogro foi algo que eu jamais esquecerei. O choque se transformou em incredulidade e, em seguida, em um pânico mal disfarçado. Ele engoliu em seco, seus olhos se arregalaram. O homem que mal me dirigia a palavra, que me tratava com a mesma indiferença fria da esposa, de repente parecia um funcionário pego de surpresa em uma situação embaraçosa. Senhora, quer dizer, Renata, eu não fazia ideia. Ele gaguejou, a formalidade repentina soando estranha e deslocada. Nesse exato momento, como se atraída pela mudança abrupta na atmosfera, minha sogra se aproximou. Ela vinha com um sorriso vitorioso no rosto, provavelmente para ver o marido repreendendo a amiga do filho. Querido, algum problema por aqui? Ela perguntou, colocando a mão no ombro do marido. Seu olhar passou por mim com o desdém de sempre. Ele não respondeu. Apenas olhou para a esposa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ela não entendeu. Então voltou a olhar para mim, esperando que eu me encolhesse. Mas eu mantive meu olhar firme, direto no dela. Seu marido e eu estávamos apenas nos apresentando formalmente, eu disse, com uma calma que eu mesma não sabia que possuía. Afinal, vamos trabalhar juntos a partir de agora. Bem de perto, na verdade. A sogra franziu a testa, confusa. Trabalhar juntos? Do que você está falando? Foi o marido dela quem respondeu, a voz quase um sussurro. Querida, esta é a Renata, a nova diretora executiva, a minha nova chefe. O efeito foi imediato e devastador. O sorriso de desprezo no rosto da minha sogra se desfez como se fosse feito de açúcar na chuva. Seu rosto perdeu a cor, ficando pálido sob as luzes da festa. Um sorriso fino, fraco e completamente forçado tentou se formar em seus lábios, mas falhou, resultando em uma careta tensa. Seus olhos, que sempre me olharam de cima para baixo, agora me encaravam no mesmo nível, e pela primeira vez, eu não vi desprezo ou indiferença neles. Eu vi outra coisa. Eu vi um brilho inconfundível de apreensão. Pela primeira vez, aquela mulher me viu de verdade. E pela primeira vez, ela teve medo de mim. A segunda-feira chegou com uma atmosfera completamente diferente de qualquer outra que eu já havia vivido. O caminho para o trabalho, que antes era apenas uma rotina, parecia a entrada para um novo mundo. Um mundo onde as regras do jogo haviam mudado a meu favor. Ao entrar no imponente prédio comercial, não como uma simples funcionária, mas como uma das peças-chave da liderança, senti um poder que não tinha nada a ver com a família de Ricardo, e sim com meu próprio esforço e dedicação. Minha primeira reunião foi com os gerentes de departamento, e lá estava ele, meu sogro. Sentado à grande mesa de conferências, ele evitou meu olhar. Enquanto os outros me cumprimentavam com uma mistura de respeito e curiosidade, ele parecia visivelmente desconfortável. Sua postura rígida e o sorriso forçado denunciavam a tensão que ele sentia. Para ele, eu não era mais a amiga do filho dele. Eu era a mulher que assinava suas avaliações de desempenho. Comecei a reunião com um discurso claro e objetivo sobre meus planos para o futuro da empresa. Falei sobre otimização, eficiência e transparência. Anunciei que, como procedimento padrão da minha gestão,
Iniciaria uma revisão completa de todos os projetos em andamento. Quero entender cada detalhe, cada orçamento, cada prazo. Eu disse, olhando para todos na sala, mas fazendo uma pausa um pouco mais longa, quando meu olhar cruzou com o do pai de Ricardo. A transparência será a base do nosso trabalho a partir de agora. Vi meu sogro ajeitar a gravata, um tique nervoso que eu nunca tinha notado antes. Ele não disse uma palavra durante toda a reunião. Apenas balançou a cabeça em concordância, como todos os outros. A dinâmica de poder havia se invertido de uma forma tão completa que era quase palpável no ar daquela sala. Mais tarde, naquele mesmo dia, tive a primeira prova de como minha vida profissional e pessoal iriam colidir. Ricardo apareceu na porta da minha nova sala. Ele entrou sorrindo, fechou a porta e me deu um beijo rápido. Parabéns pela sala nova, amor. É enorme, ele disse olhando ao redor. Olha, sei que é um dia corrido, mas eu queria te pedir uma coisa. Lembra aquele bônus de performance do semestre passado? Eu estava pensando em pedir um adiantamento. Preciso resolver umas coisas e ajudaria muito. Ele falou de forma casual, como se estivesse pedindo para eu pegar um café para ele. Era evidente que ele me via ali como sua namorada, não como sua chefe. Respirei fundo. Ricardo, comecei, com a voz calma e profissional que eu havia treinado. Eu entendo, mas não posso aprovar isso. O adiantamento de bônus vai contra as políticas da empresa. Os pagamentos são feitos em datas específicas para todos, sem exceção. Ele piscou surpreso. Mas é só um adiantamento. Ninguém vai ficar sabendo. Você é a chefe agora, pode fazer acontecer. Exatamente por eu ser a chefe é que não posso, respondi mantendo a firmeza. Minha responsabilidade é garantir que as regras sejam seguidas por todos, começando por mim. Não seria justo com o resto da equipe. Sinto muito. O sorriso dele desapareceu. Ele me olhou com uma mistura de decepção e incredulidade, como se eu o tivesse traído. Certo, entendi. A chefe falou, ele disse com uma ponta de ironia, antes de sair da minha sala sem dizer mais nada. Aquilo doeu. Foi a primeira rachadura em nosso relacionamento, causada diretamente pela minha nova posição. Na semana seguinte, implementei outra mudança, uma nova avaliação de desempenho corporativa. O sistema antigo era subjetivo e abria brechas para favoritismo. O novo era baseado em métricas claras e resultados objetivos. Isso significava que todos, sem exceção, seriam avaliados pelo seu trabalho real, não por suas conexões. A notícia caiu como uma bomba em alguns setores, especialmente para um primo de Ricardo, que era conhecido por fazer o mínimo possível e sempre se safar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Na hora do almoço, minha secretária anunciou que eu tinha uma visita. Era minha sogra. Ela entrou na minha sala segurando uma cesta de vime, com um sorriso que parecia pintado no rosto. Renata, querida, pensei que você estaria tão ocupada que talvez não tivesse tempo para comer. Ela disse, a voz pingando uma doçura que me causou arrepios. Então preparei seu prato favorito. Eu mesma fiz. Fiquei sem palavras. A mulher que mandava tirar meu prato antes de eu terminar de comer agora estava na minha sala, oferecendo-me um almoço caseiro. A mudança era tão drástica que chegava a ser cômica. Não precisava se incomodar, respondi, mantendo uma distância educada. Incômodo algum. Faço qualquer coisa para ajudar a família. Ela respondeu, enfatizando a palavra família. Ela fez isso todos os dias daquela semana. Aparecia com uma marmita, perguntava sobre meu dia, elogiava meu trabalho. Era uma performance, e nós duas sabíamos disso. Ela estava tentando me comprar, me lembrar de que eu era da família, na esperança de que isso influenciasse minhas decisões profissionais. Eu aceitava a comida com um sorriso polido, mas por dentro, sentia apenas pena da sua tentativa desesperada. O verdadeiro teste, no entanto, veio no final do mês. Como parte da minha revisão geral, eu estava fazendo uma auditoria de rotina nas despesas dos departamentos. Era tarde da noite. O escritório estava silencioso, e eu estava mergulhada em planilhas e relatórios. Foi quando encontrei uma série de despesas no departamento do meu sogro que simplesmente não faziam sentido. Faturas de fornecedores que não existiam, notas de viagens que nunca aconteceram, reembolsos para eventos que pareciam ser festas particulares. Meu coração gelou. Não era um erro. Era um padrão. Um padrão de desvios de dinheiro que se estendia por meses, talvez anos. E, pelo que os documentos indicavam, o principal beneficiário era ele, o pai do homem que eu amava. Senti um nó se formar na minha garganta. Aquilo não era mais sobre ser tratada com frieza em jantares de família. Aquilo era sério.
Era ilegal. E como a nova diretora responsável, o dever de investigar e expor tudo aquilo caía, por ironia do destino, diretamente nas minhas mãos. A descoberta daquelas irregularidades pesou em meus ombros durante todo o fim de semana. Não era mais uma questão de implicância ou de me sentir excluída. Era uma questão de ética e responsabilidade profissional. Na terça-feira, a secretária do meu sogro ligou para marcar uma reunião formal. O assunto, segundo ela, era alinhar as estratégias do departamento. Eu sabia que não era sobre isso. Ele entrou na minha sala e fechou a porta, mas, em vez de se sentar na cadeira em frente à minha mesa, ele caminhou até a janela, de costas para mim. Por um momento, ficamos em silêncio, observando a cidade lá embaixo. Renata, ele começou, a voz baixa e controlada. Eu soube que você está conduzindo uma auditoria rigorosa, e eu admiro sua dedicação. Ele se virou para mim. Seu rosto estava cansado. Mas certas investigações, quando muito aprofundadas, podem prejudicar a imagem do departamento. Podem criar um clima de desconfiança entre a equipe. Às vezes, para manter a harmonia, é melhor não mexer em certas coisas. Era uma tentativa velada, um pedido sutil para que eu parasse. Ele não admitiu nada, mas suas palavras deixavam tudo claro. Ele estava me pedindo para fechar os olhos. Eu me inclinei para a frente, unindo as mãos sobre a mesa. Eu entendo sua preocupação com a imagem do departamento. Respondi, meu tom de voz perfeitamente profissional. E é exatamente por isso que a auditoria precisa ser completa. A melhor forma de garantir a confiança e a harmonia é ter certeza de que tudo está funcionando com total transparência. O procedimento seguirá seu curso normal, como em todos os outros setores. A mensagem foi clara. Não haveria exceções. Ele me olhou por um longo tempo, uma expressão indecifrável no rosto, e então apenas assentiu com a cabeça e se retirou da sala. A porta se fechou atrás dele, deixando um silêncio pesado. Eu sabia que aquela conversa teria consequências, e elas vieram naquela mesma noite. A tempestade que se formava no escritório me seguiu até em casa. Ricardo chegou mais tarde do que o normal. Ele não me beijou, apenas jogou as chaves na mesinha de centro e se virou para mim, os olhos faiscando de raiva. Meu pai me ligou, ele disse, a voz dura. Ele me contou sobre a reunião de vocês. O que você está tentando fazer, Renata? Está usando seu novo cargo para ir atrás da minha família? Suas palavras me atingiram como um soco. Eu me levantei incrédula. O quê? Ricardo, não é nada disso. É o meu trabalho. Eu encontrei problemas sérios e tenho o dever de investigar. Problemas? Ou uma desculpa. Ele retrucou, dando um passo à frente. Minha mãe te tratou mal, eu sei. Mas fazer isso com meu pai? Tentar destruir a carreira dele? É assim que você lida com as coisas? Atacando as pessoas? A acusação era tão injusta que me deixou sem ar. Ele realmente acreditava que eu seria capaz de misturar as coisas daquela forma, que eu usaria meu poder para me vingar. A dor da desconfiança dele foi pior do que qualquer desprezo que a mãe dele já havia me mostrado. Você não pode estar falando sério, eu disse, minha voz tremendo um pouco. Você realmente acha que sou esse tipo de pessoa? Eu não sei mais o que achar. Ele gritou. Eu percebi que palavras não seriam suficientes. Fui até minha bolsa, peguei meu laptop e o abri sobre a mesa de centro. Em poucos cliques abri os arquivos da auditoria, as planilhas, as faturas digitalizadas, as notas fiscais. Então olhe, eu disse, a voz agora firme, a tristeza dando lugar à resolução. Olhe com seus próprios olhos. Isso não é sobre mim, não é sobre sua mãe. Isso é sobre o que é certo e o que é errado. Veja estas faturas de fornecedores que não existem. Veja estes relatórios de despesas de viagens que nunca foram feitas. Veja você mesmo, Ricardo, e me diga o que você faria no meu lugar. Ele hesitou, mas a raiva em seu rosto deu lugar à curiosidade. Ele se sentou e começou a olhar os documentos na tela. Eu via seus olhos passando pelas linhas, pelas datas, pelos valores absurdos. O silêncio se estendeu por longos minutos. A cor sumiu de seu rosto. A dura realidade dos fatos estava ali, inegável, em preto e branco. Ele levantou a cabeça e me olhou, mas a raiva havia sumido, substituída por um choque profundo e uma vergonha que parecia esmagá-lo. Como se o dia não pudesse piorar, meu celular vibrou. Era um e-mail do RH. Os resultados da nova avaliação de desempenho haviam sido finalizados. O nome do primo de Ricardo estava no topo da lista dos funcionários com performance inaceitável. A recomendação era clara: desligamento imediato. E o protocolo exigia a minha assinatura final de aprovação. Meu coração pesou.
Mais uma decisão que, embora puramente profissional, seria vista como um ataque pessoal. Ricardo ainda estava sentado, em silêncio, quando eu terminei de ler o e-mail. Ele parecia perdido. Renata, eu não sabia, ele sussurrou, referindo-se aos documentos do pai. Eu sei, respondi suavemente. E então eu precisei ser honesta. Ricardo, hoje também precisei aprovar o desligamento do seu primo. O desempenho dele estava muito abaixo do mínimo exigido pelo novo sistema. Ele fechou os olhos, como se estivesse levando mais um golpe. É claro que precisou, ele disse, a voz cheia de resignação. Ele ficou em silêncio por mais um tempo e então me olhou, a esperança desesperada em seus olhos. Tem que haver outro jeito. Meu pai, ele cometeu um erro. Você não pode dar um tempo, abrandar as coisas? E foi naquele momento que eu entendi, mesmo com as provas na sua frente, mesmo sabendo da verdade, a primeira reação dele foi me pedir para comprometer meus princípios, para proteger a família dele. Ele não estava do meu lado. Ele estava no meio, tentando desesperadamente manter os dois mundos intactos, mesmo que um deles fosse baseado em mentiras. Com uma tristeza imensa, eu soube o que precisava fazer. Não, Ricardo, não há outro jeito. Eu disse, a voz firme, mas cheia de dor. E não posso continuar com alguém que me pede para escolher entre o nosso relacionamento e a minha integridade. Eu amo você, mas eu também preciso me respeitar. E a mulher que eu sou, a profissional que eu me tornei, não pode fechar os olhos para isso. As lágrimas escorreram pelo rosto dele, e pelos meus também. Nós dois sabíamos que era o fim. Não houve mais discussão. O amor que sentíamos um pelo outro não era suficiente para construir uma ponte sobre o abismo que havia se formado entre nós. Naquela noite, eu terminei nosso relacionamento. Perdi o homem que amava, mas ganhei algo muito mais importante de volta: o meu respeito próprio. Eu saí daquela situação não com um sentimento de vitória, mas com a certeza silenciosa e poderosa de que, ao escolher a integridade em vez da aceitação, eu finalmente me tornei a protagonista da minha própria história. E essa foi a superação mais bonita que eu poderia ter escolhido para mim.